Irmãos, Igreja do Senhor, vou ser bem breve. O Senhor colocou ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com toda a igreja. Eu fiquei um tanto meio que relutando com o Senhor nesse final de semana, mas o Senhor não tem para onde correr, a palavra não é minha, é dele. E eu quero compartilhar desta alegria juntamente com a igreja. Lucas escreve no seu livro de Atos, quando Paulo faz uma viagem à igreja de Éfeso. E quando ele chega naquela igreja, ele encontra os irmãos ali adorando, os irmãos ali cultuando, louvando, adorando a Deus. E Paulo ele fica feliz quando vê aquela comunidade em Éfeso. Era uma igreja que não era uma igreja modelo, não era uma igreja pronta, não era uma igreja preparada. Era uma igreja que estava começando, um trabalho começando. E Paulo ele olha para aqueles irmãos e ele vê alguns irmãos que pregavam até eloquentemente, que ensinava, que falava de Jesus, que falava do caminho, do evangelho. E Paulo ele resolve perguntar àqueles irmãos se eles já receberam o Espírito Santo quando eles creram. E eles disseram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo, ou seja, nós ainda não conhecemos o Espírito Santo. Há alguns teólogos que diz que eles não conheciam o Espírito Santo no sentido que eles não sabiam que o Espírito Santo já tinha descido e já tinha batizado com o Espírito Santo. Há outros que dizem que literalmente eles nunca ouviram falar da pessoa do Espírito Santo. Paulo então olha para eles e perguntando se eles conheceram, e eles disseram que nunca ouviram falar, que não tinham conhecido o Espírito Santo. E Paulo pergunta então: quem sois, quem vocês, quem te batizou, como foi seu batismo? E eles disseram: nós conhecemos o batismo de João, conhecemos Jesus e conhecemos o Evangelho de Jesus, mas esse Espírito Santo a qual você está comentando, eu nunca ouvi falar. E Paulo, a Bíblia diz então que Paulo pega ali alguns irmãos, impõe suas mãos e ora, e o Espírito Santo desce e 12 deles foram batizados com o Espírito Santo. A glória foi tão grande que Lucas descreve dizendo que eles pregavam na igreja eloquentemente durante 3 meses, pregando e ensinando, pregando e ensinando, e o negócio ferveu, inchou, aqueceu. Que Lucas descreve dizendo nesse mesmo texto que o lenço que Paulo pregava, e quando usava para limpar o seu rosto, aqueles que criam no Espírito Santo pegava o lenço de Paulo, levava aos enfermos e os enfermos eram curados. Não era o lenço que curava, não era Paulo que curava, mas era a fé que eles tinham, que o Espírito Santo de Deus. Alguns creem, outros dizem que o Espírito Santo ele é uma forma de energia. Outros dizem que ele é um vento. Ele tem símbolo de vento, mas não é um vento. Ele tem símbolo de água, mas não é água. Ele tem símbolo de fogo, mas não é fogo. Ele tem o símbolo do azeite, mas não é o azeite. Ele tem o símbolo da pomba, mas não é uma pomba, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é um objeto qualquer. Esse vidro é um objeto, esse banco é um objeto, mas o Espírito Santo de Deus não. Ele é uma pessoa. Uma pessoa. Que isso, irmão Daniel? Porque uma pessoa, ela tem sentimento, e a Bíblia descreve que o Espírito Santo ele se entristece. No livro de Efésios capítulo 4 versículo 30, o Espírito Santo testifica. No livro de João 15, 26, o Espírito Santo ele ordena. Em Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo fala. Em Apocalipse 2, 7, ele intercede. No livro de Romanos 8 e 26, o Espírito Santo testemunha. Em Gálatas 4 e 6, o Espírito Santo ensina. No livro de João capítulo 14 versículo 26, agora observe, se o Espírito Santo de Deus ele tem sentimento, ele fala, ele ouve, ele te escuta, então ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele está no nosso meio.
O Espírito Santo de Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Observe que Ele não é melhor e nem menor. Ele não é o que destaca e o que fica. Ele está unido. É a terceira da pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 16, eu vou ler aqui. 14:16, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai. Jesus dizendo aos discípulos, Gedielson, que estavam com medo, Jesus vai ao Pai, e nós vamos ficar sozinhos. Ei, como nós vamos pregar, como nós vamos ensinar, como nós vamos falar, como nós vamos levar o Evangelho, o que vai ser de nós? Vamos ficar órfãos, vamos ficar desamparados, vamos ficar perdidos, não sabemos o que fazer. Jesus, conhecendo o coração deles e sabendo o medo que tinha em seu interior, Jesus olha e diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Em algumas versões, Ele vos dará outro Conselheiro, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar você sozinho. Você não vai ficar da maneira que está sozinho. Você não vai ficar na saudade. Você não vai ficar na lembrança. Eu lembro. Não, eu vou deixar um conselheiro, para que onde você for, Ele vai. Onde você estiver, Ele está. Onde o que acontecer, Ele estará presente. Conselheiro, Consolador, no grego Paracletos, que significa, Paracletos no grego na época era alguém que aconselhava um amigo que ia perante o juiz, irmão Ney. Ele chegava no juiz, e para não chegar sozinho, o conselheiro ia: ei, vem aqui, irmão Ney, ajuda eu a pregar. Advogado, pronto. O irmão Ney vai chegar lá no fórum. O Paracletos falar: você vai, mas não vai sozinho. Eu vou com você, bora lá. Preste bem atenção. Chegou perante o juiz, o conselheiro, o Paracletos. Quando o juiz fala, o Paracletos olha para o amigo e diz: fica quietinho, deixa que eu resolvo. Está entendendo o mistério? Fica aí. Deixa que eu resolvo. O Paracletos, o conselheiro, ele pega a causa do amigo e toma para si, e perante o juiz ele defende o amigo. Paracletos no grego, no latim, advogatus. Sabe que eu aprendo, irmão Ney, com o Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo, advogado no céu, e o Espírito Santo, advogado aqui na terra. Quando o diabo te acusa, o Espírito Santo, ele olha para Jesus e diz: Pai, ele não quer morrer, ele quer vitória. Deus abençoe. O advogado que nos defende, quando o diabo chega e diz assim: olha, eu vou tirar a vida, eu vou colocar depressão, ansiedade, vai sentir vontade de morrer, vai sentir vontade de fugir, vai sentir vontade de desaparecer. Aparece o Paracletos, aparece o conselheiro, aparece o Consolador. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Ei, já la mandecouve na blasta. Satanás está olhando para você e bramando ao teu redor, tentando dizer: eu vou prender, eu não vou deixar crescer, não vou deixar prosperar. E o Espírito Santo, ele vai crescer, vai prosperar, porque ele tem um advogado.
O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem sentimento, Ele tem inteligência, Ele tem vontade, Ele não aceita mentira, Ele sabe quando você está mentindo, porque, irmão Daniel, Ele conhece o meu e o teu coração, Ele conhece a minha mente e a tua mente, Ele conhece eu por fora e por dentro, até as juntas e medulas, e discerne o pensamento e a intenção do coração do homem. Agora observe, João, o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele não prega de si mesmo, ele vem para testificar de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não fala dele, ele não fala. Eu acho lindo, Saulo, porque quando o mendigo está lá na rua, chorando, e ele resolve abrir a boca e dizer: Deus, me tira daqui. E Deus fala: filho, resolva isso. E o filho fala: Espírito Santo, cadê você? Vá lá. E ele vai lá na sarjeta. Ele não olha classe social, ele não olha conta bancária, ele não olha nível de intelectualidade, ele não olha nada disso. Ele vai lá no coração quebrantado, rasgado, oprimido, e ele começa a trabalhar de dentro para fora, e faz daquele mendigo um pregador e ganhador de alma. É o mesmo Espírito Santo que vai até o homem bilionário, que tem de tudo e nada lhe falta, mas sente um vazio na alma, que as drogas não preenchem, o álcool não preenche, o cigarro não preenche, a prostituição não preenche, a jogatina não preenche, e aquele vazio na alma chama-se espaço do Espírito Santo de Deus, e ele vai lá e transforma de dentro para fora. Agora escute-me por bondade. Esse Espírito Santo que a igreja de Éfeso não conhecia, é o mesmo Espírito Santo que conhece a minha vida e a tua vida, jovem. E ele sabe que você pode estar sorrindo aqui, mas na madrugada você chora. Ele sabe que você sorri aqui, mas toma remédio para dormir. Ele sabe que há muitos anos eu vou falar, Jesus. Ele sabe que há muitos anos você não tem uma noite de paz. Você precisa daquele remédio para dormir. É o Espírito Santo que conhece o teu coração. Quando você canta aqui, se alegra aqui, mas chora de madrugada dizendo: Jesus, eu preciso de uma mudança. Dessa maneira que está, não dá para ficar. É o Espírito Santo de Deus que conhece você aqui por fora, de terno, gravata, bonito. Viu, irmã? Que esse salto bonito que a irmã comprou ontem, sábado, ele conhece e sabe que lá na madrugada, no particular entre você e Deus, você não tem paz. Você diz: Senhor, eu preciso de uma solução. Do jeito que tá, não dá. E o Paracleto está dizendo: deixa eu trabalhar por você. O que é isso? Porque ele conhece a tua dor, mas quando ele vai tratar, você diz: não, aqui não. Espírito Santo cuida dele lá. Eu vou falar, Jesus. Espírito Santo trata ele lá. Espírito Santo olha para lá, cuida de lá, porque foi ele que fez, não eu. Trata lá, ele que tem que vir me pedir perdão, não eu. Mas o Espírito Santo hoje veio dizer para a igreja da Mantina: deixa ele cuidar do teu coração. Não adianta você se esconder.
Ele conhece. Não adianta você dizer: olha, vai passar, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Ele vai entrar dentro do coração, e aquela mágoa Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai cicatrizar. Porque se não cicatrizar essa mágoa vai virar uma ferida, vai criar um ódio, e do ódio vai aumentando, e você começa a se deprimir, não consegue comer, não consegue trabalhar, não consegue concentrar. E o Espírito Santo está dizendo: deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar você de dentro para fora. Não é eu e você que viemos à igreja, é o Espírito Santo de Deus, Edielson, que aquece a nossa alma e diz: vamos lá, pastor, vamos lá adorar a Ele, porque Ele precisa de adoração. Aí quando você chega na igreja, você está com a sua boca fechada, caladinho, quietinho, de repente sente a vontade de dar um glória. Do glória vem um aleluia, do aleluia vem um glória a Deus. Daqui a pouco você fala em língua estranha. Não é porque você é crente fervoroso, não, porque esse Espírito Santo, ele está inflamado dentro de você, que você não consegue ficar calado. Que isso, Deus? Que isso? É o Espírito Santo de Deus. Porque se você pensa que você é bom, não. Há uns anos atrás você estava na bebedeira. Há um tempo atrás você estava lá na domingueira. Lá na domingueira. E quando fosse pregar o evangelho, Deus me livre de ser crente. Hoje você está aqui dando um glória a Deus misturado com aleluia. Não é porque você e eu é bom, é porque o Espírito Santo de Deus, ele pega você e diz: eu vou pegar essa mulher, eu vou fazer um vaso cheio para louvar o meu nome, exaltar, adorar. Eu quero ouvir o louvor saindo de dentro da boca dela. E você joga aquele CD do Zezé de Camargo fora e começa a cantar Shirley Cavalhais. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se você não jogou, ainda dá tempo. Agora escute-me, vou terminar. Esse mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, que encheu toda a casa onde estava 120 pessoas amedrontadas, com medo. Se eu sair vão me matar. E ficaram ali. E ficaram ali. E ficaram ali. Aí Lucas diz que de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que ele estava. E eles começaram a falar em outra língua. O Espírito Santo encheu. Encheu. Agora observe. Questão de minutos, horas, não sei. Aquele mesmo povo que estava trancado com medo foi cheio do Espírito Santo. E Pedro saiu, porque aparece curioso para ver o que está acontecendo. E Pedro saiu e começou a pregar para os curiosos. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam e batizaram. Sabe o que eu aprendo com o Espírito Santo? Que não é eu, é Ele. Não é você, é Ele. Não é você. Olha para o irmão do teu lado, chacoalha ele antes dele dormir, diga: não é você não, varão. Não é você, é Ele. Não é você que canta bonito, é Ele que te deu o dom. Não é você que toca bonito, é Ele que te dá graça. Não é você que prega assim, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Vocês já receberam o Espírito Santo? Foi a pergunta que Paulo fez. E eu termino aqui. Aquela igreja em Éfeso, ela ensinava, ela cantava, ela pregava. Ela estava crescendo, estava caminhando. Mas eles lá dentro nunca ouviram falar do Espírito Santo. O Espírito de Deus me deu essa palavra, jovem.
Porque você pode cantar, você pode pregar, você pode estudar, você pode terminar a faculdade, trabalhar nas melhores empresas nacionais, multinacionais, mas você precisa conhecer o Espírito Santo. Eu digo isso porque não é conhecer o Espírito Santo de ouvir falar. Uma coisa é o falar do Espírito Santo aqui, outra coisa é você vivenciar a experiência com Ele. Uma coisa é eu dizer que Ele fala, outra é você ouvir Ele falar. Uma coisa é eu dizer que Ele te ama, outra é você sentir o amor dEle. E Paulo estava dizendo àquela igreja: você precisa conhecer o Espírito Santo, não é de ouvir falar. Você precisa ouvir Ele falar com você. Você precisa sentir Ele tocar em você. Você precisa ouvir Ele te levantar de madrugada e falar assim: levanta, vai orar que eu quero falar contigo. Você precisa dobrar o joelho e orar 4 anos para Deus te dar uma palavra. E de repente parece que o céu se abre e o Espírito Santo de Deus significa isso. E isso, prega isso. Conhecer o Espírito Santo é saber que eu e você somos pobres, falhos, pecadores, mas o Espírito Santo diz: eu te amo deste mesmo jeito. Você não precisa mudar a tua maneira, Ele vai te usar do teu jeito. Um prega de um jeito, outro prega de outro, um canta de um jeito, outro canta de outro, mas Ele vai usar você do jeito dEle, da hora dEle. Eu queria ter um português bonito, eu queria falar bonito, eu queria pregar oh Jesus, ajuda eu queria pregar com um esboço, só meu esboço, irmão. Mas o Espírito Santo me dá graça. Eu queria ter, oh gente, benção de Deus, varão. Mas Deus me usa desse jeito, eu não tenho para onde correr. Irmão Daniel e eu, Ele vai usar você do jeito dEle, da hora dEle. Mas você precisa fazer um detalhe: abrir o teu coração como aquela igreja de Éfeso e dizer: eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ter particularidade, intimidade, conhecer Ele e ser conhecido por Ele. Posso pedir à igreja estar em pé? Amém. Nos colocamos em pé por bondade, irmãos. Eu quero orar nessa noite por você que ainda não aceitou esse Jesus como Salvador da tua alma, por você que ainda não conheceu esse Espírito Santo que eu venho vos falar nessa noite. Dê um sinalzinho com a tua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você desanimou, distanciou dos caminhos do Senhor, hoje é a noite que o Espírito de Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para você voltar para o caminho. Dê um sinal com a tua mão, reconhecendo Jesus, aceitando a Ele como Salvador e único suficiente da tua alma, da tua vida, da tua casa. Dê um sinal com a tua mão. Se não tem, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Mas ainda nessa oração, o Espírito Santo me incomoda a orar pela tua vida, pela tua casa. Agora escute-me por bondade. Não diga para mim, diga para Ele. Eu não vou convidar você para vir à frente, porque Ele conhece o teu coração aí onde você está. Agora observe, não adianta mentir para mim, Ele te conhece. Diga para Ele a área que você precisa de cuidados. Não seja homem valente brabão, não seja aquela mulher valente brabona, não. Porque na presença dEle a tristeza salta de alegria. E na presença dEle eu e você não somos nada, somos apenas servos. Então pode dizer para Ele aonde é que você precisa de tratamento. Se é na tua vida espiritual, se é no teu casamento, se é na tua arrogância, se é no teu orgulho, se você não consegue perdoar, diga para Ele dessa mágoa que está aí há anos, há décadas, e você não consegue cicatrizar essa ferida, você não consegue perdoar aquela pessoa, você não consegue tirar essa tristeza, esse rancor do teu coração. Agora é a hora de
você dizer: Espírito Santo, trabalha na minha vida e faça de mim a tua vontade, Senhor Jesus. Vai falando para Ele aí, ó. Vai dizendo para Ele, vai conversando com Ele, chama Ele. Diga: amigo Espírito Santo, faça o teu querer na vida da tua filha, faça o teu querer na vida do teu servo, faça a tua vontade, ó Pai amado, nesse coração triste, amargurado. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro agora. Amigo, amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Senhor querido, aqui está corações amargurados, tristes, abatidos, corações que chegou na tua casa preocupados, Senhor Jesus. Vai ao encontro agora, Pai, e toca nessa vida, nessa alma, nesse ser, e transforma, faça deste vaso um vaso de honra para a tua glória, para a tua casa. É a oração que eu faço a ti, Senhor. Não se afaste de mim, não retires de mim, Espírito Santo, Deus. Não se afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és santo.